Bem-vindos, fãs do futebol, ao canal Profecia Bet. O seu destino para todas as emoções da Libertadores. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos jogos eletrizantes que ocorrerão no dia 7 de junho de 2023. Preparem-se para momentos inesquecíveis. Às 19 horas, teremos um confronto imperdível entre Independiente del Valle e Corinthians. Essas equipes entrarão em campo determinadas a conquistar a vitória, com jogadas espetaculares e uma rivalidade intensa. Quem sairá como vencedor dessa batalha? Acompanhem conosco para descobrir. E não para por aí. Também às 19 horas, teremos Nacional, do Uruguai, enfrentando o Internacional. Um duelo entre países vizinhos, onde a paixão pelo futebol transcende fronteiras. Preparem-se para uma partida cheia de garra e habilidade. Estão prontos para torcer? Às 21h30, segurem-se nas cadeiras para Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Esses gigantes do futebol sul-americano colidirão em campo, prometendo um verdadeiro espetáculo de talento e estratégia. Quem escreverá seu nome na história do jogo? Não percam esse duelo emocionante. E para encerrar a noite com chave de ouro, teremos River Plate enfrentando o Fluminense às 21h30. Dois clubes de grande tradição se enfrentarão, em uma batalha repleta de emoção e rivalidade. Quem sairá vitorioso e garantirá um lugar na próxima fase? Preparem-se para uma partida eletrizante. Fiquem atentos, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum palpite desses jogos incríveis da Libertadores. Aqui, no Profecia Bet, estaremos ao seu lado para analisar, comentar e prever o desfecho dessas partidas emocionantes. Aproveitem a jornada conosco. Olá, amigos do futebol. Aqui é o seu apresentador do canal Profecia Bet, trazendo todas as informações e análises sobre os jogos da Libertadores. Hoje, vamos falar sobre o emocionante confronto entre Independiente del Valle e Corinthians, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 7 de junho. Essa partida promete ser uma verdadeira batalha, pois ambos os times estão lutando pela segunda posição do grupo e por uma vaga nas oitavas de final do torneio mais cobiçado da América do Sul. O palco desse duelo será o estádio Banco Guayaquil, localizado a cerca de 2.800 metros de altitude em Quito, no Equador. A bola vai rolar às 19 horas, horário de Brasília. O grupo também conta com a presença do Argentinos Júniors, da Argentina, e do Liverpool, do Uruguai. O Independiente del Valle teve uma oportunidade de assumir a liderança da chave, mas acabou sendo derrotado por 1-0 pelo Liverpool, em um jogo que foi marcado pela expulsão de Ramírez aos 48 minutos do primeiro tempo. Mesmo jogando com 1 a menos, o time equatoriano lutou, mas não conseguiu evitar a derrota. Com essa derrota, o Independiente del Valle ocupa a segunda posição do grupo, com 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas, 2 pontos abaixo do líder Argentinos Júniors. No entanto, eles têm a chance de decidir o seu futuro em casa, já que enfrentarão o Corinthians e o Argentinos Júniors em seus domínios nas últimas rodadas da fase de grupos. Além disso, o Independiente del Valle conta com a vantagem de liderar o campeonato equatoriano. Na última sexta-feira, eles venceram o Aucas por 2-0, atingindo a marca de 31 pontos e abrindo uma vantagem de 7 pontos sobre os seus perseguidores mais próximos, LDU Quito e o Nacional. Por outro lado, o Corinthians enfrenta dificuldades em lidar com jogos em sequência. Após 2 vitórias consecutivas, incluindo uma classificação improvável para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o time não conseguiu manter o mesmo desempenho diante do América Mineiro no último sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians acabou perdendo por 2-0, em uma partida em que o time mineiro foi superior em chances de gol e finalizações. No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 16ª posição, estando apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Na Libertadores, com 4 pontos, o time precisa da vitória para depender apenas de si mesmo na última rodada e garantir a classificação para as oitavas de final. Qualquer outro resultado colocaria em risco a continuidade na competição. Portanto, a partida entre Independiente del Valle e Corinthians promete ser um confronto cheio de emoção e tensão.
Meu palpite para esse jogo é que teremos mais de 1,5 gols. Vamos falar sobre um confronto importante pela Copa Libertadores da América. Nacional Uru e Internacional se enfrentam em uma disputa acirrada pela liderança do Grupo B. O jogo acontecerá no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, às 19 horas, horário de Brasília. Nacional Uru e Internacional estão separados por apenas um ponto na tabela. O Nacional Uru teve uma sequência de 9 partidas sem perder interrompida com uma derrota por 2-1 para o Independiente de Medellín. Agora, com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, caiu para a terceira posição do grupo. No entanto, o time uruguaio tem a vantagem de jogar seus 2 últimos jogos em casa, incluindo o confronto contra o Internacional. Além do Internacional, o Nacional Uru enfrentará o Metropolitanos, da Venezuela, na última rodada. O Metropolitanos ainda não somou pontos na Libertadores, o que aumenta as chances de vitória para o Nacional Uru. No entanto, o time não conseguiu animar seus torcedores no último jogo contra o Cerro pelo torneio intermédio do Campeonato Uruguaio, ficando apenas no empate por 1-1. O Internacional, por sua vez, vem de um empate por 1-1 contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter sido uma grande exibição, o resultado foi considerado satisfatório. O Internacional marcou cedo, aos 3 minutos, com Luiz Adriano, mas sofreu o empate aos 12 minutos com Lucas Lima. Essa foi a primeira partida do Internacional após a eliminação na Copa do Brasil. Na Libertadores, o Internacional está na liderança do Grupo B com 8 pontos, fruto de 2 vitórias e 2 empates. O Independiente de Medellín possui a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O confronto contra o Nacional Uru será fundamental para definir a liderança do grupo. Para esse jogo decisivo, meu palpite é uma vitória para o time da casa ou para o Internacional. E agora vamos falar sobre um confronto decisivo para o Palmeiras na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 7 de junho, o Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida faz parte da 5ª rodada da fase de grupos e marca a penúltima jornada do estágio de classificação do torneio em sua edição de 2023. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília. O Palmeiras e o Barcelona estão no grupo C, que também inclui o Bolívar, da Bolívia, e o Cerro Porteño, do Paraguai. No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Coritiba e teve uma vitória tranquila por 3-1. A partida parecia um treino para o time paulista, que não teve dificuldades em conquistar os 3 pontos. O Palmeiras demonstrou que fez apenas o necessário para garantir a vitória e evitar um desgaste maior. Arthur abriu o placar aos 30 minutos, seguido por Rony, que marcou 2 vezes aos 34 e aos 28 minutos do segundo tempo. O Coritiba descontou aos 38 minutos com Aleph Manga, mas não conseguiu ameaçar a vitória do Palmeiras. Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 19 pontos no Campeonato Brasileiro, mantendo a vice-liderança e reduzindo para 2 pontos a diferença em relação ao Botafogo. Na Libertadores, a situação do Palmeiras é bastante confortável. Com 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota, o time divide a liderança do Grupo C com o Bolívar, mas está na 2ª posição devido ao saldo de gols inferior, 6-4. Um empate neste jogo contra o Barcelona de Guayaquil é suficiente para garantir a classificação do Palmeiras para as oitavas de final. Na última rodada, o time enfrentará o Bolívar novamente no Allianz Parque. Já para o Barcelona de Guayaquil, a possibilidade de classificação para as oitavas de final é pequena. Com 3 pontos, uma vitória e 3 derrotas, o time precisaria vencer os 2 jogos restantes e torcer para que o Palmeiras e o Bolívar perdessem ambos os jogos, além de reverter o déficit de 3 gols no saldo de gols. No momento, essa situação é desfavorável para o Barcelona. O objetivo mais viável para a equipe equatoriana é a disputa pelo 3º lugar com o Cerro Porteño, que também possui 3 pontos, mas tem um saldo de gols pior. No último jogo pelo Campeonato Nacional, o Barcelona de Guayaquil foi derrotado em casa pelo Emelec por 3-1. Essa foi a 2ª derrota consecutiva da equipe equatoriana, que havia sido goleada pelo El Nacional por 4-1 na rodada anterior.
com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o Barcelona caiu para a quarta posição na tabela de classificação e viu sua distância para o líder Independiente del Valle aumentar para 8 pontos. Para o confronto entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, meu palpite é uma vitória para o Palmeiras ou um empate. O Palmeiras busca a classificação antecipada para as oitavas de final, enquanto o Barcelona precisa vencer para manter viva a esperança de avançar no torneio. E por fim, outro jogo imperdível da Libertadores. River Plate, da Argentina, e Fluminense se enfrentam em um duelo crucial pela quinta rodada da fase de grupos. O encontro será realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h30, horário de Brasília. Os times fazem parte do Grupo D, que também conta com o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru. O River Plate está em uma situação delicada na competição, ocupando a última posição do grupo, com apenas 4 pontos. Na primeira partida do segundo turno, empatou em 1-1 com o Sporting Cristal, no Peru. Agora, somente a vitória nesta quarta-feira manterá vivas as suas chances de avançar às oitavas de final. No campeonato argentino, o River Plate tem um desempenho sólido e lidera a liga profissional com 41 pontos, 4 à frente do segundo colocado. Apesar do cancelamento da partida contra o Defensa y Justicia, após um trágico incidente envolvendo um torcedor, o Monumental de Núñez não foi interditado e poderá receber o jogo contra o Fluminense. Já o Fluminense atravessou uma fase complicada, com uma sequência de 5 jogos sem vitória e sem marcar gols. No entanto, no último domingo, o time voltou a vencer ao derrotar o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi importante para elevar a moral da equipe, mas ainda há espaço para melhorias no desempenho. Na Libertadores, o Fluminense lidera o Grupo D com 9 pontos, mesmo após uma derrota por 1-0 para o The Strongest, na Bolívia. Com esse saldo, um empate no confronto contra o River Plate será suficiente para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para esse embate decisivo, meu palpite é uma vitória para o River Plate ou um empate. Agradecemos a todos por acompanharem as análises das partidas de hoje. Será um dia repleto de jogos emocionantes e decisivos. Espero que tenham gostado das informações e dos palpites dados. Se você curtiu o conteúdo e deseja receber mais previsões e análises esportivas, não deixe de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Sua participação é muito importante para nós. Aproveito também para convidá-los a compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares que também são apaixonados por futebol. Quanto mais seguidores e engajamento tivermos, mais motivados ficaremos para continuar trazendo conteúdos de qualidade. Mais uma vez, agradeço a todos pela companhia e espero encontrá-los nas próximas narrações e previsões. Até a próxima!